Olá amigos, tudo bem? É com muito prazer que eu estou iniciando hoje a nossa longa caminhada com relação à matemática para concurso. Bem, vocês já devem estar em mãos com os materiais que eu venho disponibilizando no site, eu vou passar para que vocês possam estar acompanhando esse curso de matemática. Eu sou o professor Thiago Pacífico e vou tentar de alguma forma ajudá-los no sucesso dos concursos que vocês estão propondo para o ano de 2009, principalmente, já que o nosso objetivo é fazer com que cada um de vocês consiga atingir o máximo de aprovação nos diversos cursos que vocês estão propondo para o próximo ano. Bem, hoje começando com uma matériazinha tranquila, mas que não deixa de aparecer nos editais quando envolve matemática. Pessoal de tribunais, não dá para fugir. Banco sempre tem, que seria o quê? Regra de 3, simples e composta. É exatamente o primeiro material que está à disposição de vocês lá no site. Então peguem o material e aqui vamos tirar principalmente as dúvidas de vocês. Recebi vários e-mails propondo algumas questões e eu vou seguir mais ou menos as questões que foram mais solicitadas por parte de vocês, tá bom? Vamos lá. Vou começar bem rápido apresentando para vocês 3 questões para que eu possa estar explicando um pouquinho da regra 3 simples e composta, falando de regra 3 diretamente e inversamente proporcionais. Bem, o que é que diz a primeira questão? Bora trabalhar. Uma máquina funcionando durante 5 horas enche 120 vasilhas de detergente. Quantas vasilhas ela encheria se funcionasse durante 8 horas? Primeira pergunta. Estamos diante de uma regra 3. Simples ou composta? Tiago, é simples, é fácil. Simples, por qual motivo? Porque eu estou trabalhando com apenas 2 grandezas. Segunda pergunta. Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Ainda não dá para responder. Mas na hora que você organizar e começar a conversar com a questão, você vai ver que essa resposta logo vai aparecer. Bem, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com regra 3, você vai jogar as informações e montar a estrutura para o início da questão. 5 horas, eu consigo encher 120 vasilhas. 8 horas, quantidade X. Bem, o que normalmente eu faço? Vou colocar uma seta na variável onde você está vendo a grandeza que está trazendo a variável. No caso, variável X está na coluna vasilhas. Então eu ponho uma seta nesta grandeza. Quando você põe essa seta, é só para que você possa se organizar ao conversar com a questão. Conversar com a questão? Exatamente. Sabe por quê? Porque eu preciso descobrir se a grandeza horas em relação a vasilhas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Aí você deve estar se perguntando, Thiago, essa é a parte que eu sinto mais dificuldade. Não precisa. Pessoal, é só saber fazer uma pergunta para a questão. Qual? Conversa com ela. Se em 5 horas eu produzo 120 vasilhas, em 8 horas eu vou produzir mais ou menos? Claro, se eu estou aumentando a quantidade de horas, eu vou conseguir produzir o quê? Mais vasilhas. Observe agora, 120 para X, significa dizer que você vai encontrar um número o quê? Maior do que 120. Então, de cima para baixo, está aumentando. Quando você olha para outra coluna, de 5 para 8, também aumentou. Se aumenta de um lado e está aumentando do outro, significa dizer que eu estou diante de grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Ou seja, as setas deverão ficar no mesmo sentido. Ah, Thiago, boa. Quer dizer que a seta sempre tem que ficar apontando para baixo? De forma alguma. Se eu tivesse colocado essa seta apontando para cima, isso é só para que eu possa estar me guiando, pessoal. Se eu colocar essa seta para cima, como eu sei que o que vai acontecer em uma coluna é a mesma coisa que vai acontecer na outra, esta seta também ficaria para cima. Ou seja, setas no mesmo sentido, tanto faz para cima ou para baixo, representa grandezas do quê? Diretamente proporcionais. E agora, quando você estiver diante de grandezas diretamente proporcionais, você não tem nada para fazer, a não ser escrever a sua estrutura. Tá aí, ó. Pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Você pegou 120 sobre x,
5 sobre 8. Igualou. Observe que não foi feita nenhuma alteração. Por que eu não fiz? Porque as grandezas já eram o quê? Diretamente proporcionais. Bem, quando você olha para a estrutura da resolução, você vai perguntar, vixe, Thiago, isso vai dar tanto trabalho? Vai não. Porque antes de começar a resolver uma questão em matemática, você vai tentar o quê? Simplificar teus cálculos. Então, pessoal, vem cá. 120 é múltiplo de 5. Eu tenho 5 aqui também para simplificar. Então, 5 dividido por 5 fica 1. 120 dividido por 5 vai ficar o quê? 24. Quando você observar, você vai agora multiplicar em cruz. Ficou então x igual a 24 vezes quem? Vezes 8. Se você observar, agora o seu trabalho é pegar e multiplicar por quanto? Multiplicar 24 por 8. Vamos lá. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 2, 16. Com mais 3, 19. Então, encontramos como resposta correta 192 como sendo a resposta para a primeira o quê? Primeira questão. Grandezas diretamente proporcionais. Não esquece dessa dica de como montar. Então tá aí a primeira questão. Bem, dando continuidade, vamos dar uma rápida lida e já passar para a segunda, para que a gente possa resolver o máximo de questões durante o nosso vídeo. Bem, pessoal, na segunda questão ele diz assim: 20 homens fazem um determinado serviço em 10 dias. Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, quantos homens com a mesma capacidade dos primeiros seriam necessários? Bem, muita gente deve estar se perguntando assim: Thiago, nessa tua primeira questão, se eu não tivesse me preocupado com as setas, eu ainda teria acertado. Teria feito direto 5 sobre 8, 120 sobre x, e acertava a questão. Então essa história dessas setas, Thiago, eu acho que é furada. Não precisa na resolução da questão. Na primeira questão, eu tenho que te dar razão. Agora, deixa eu fazer aqui um teste contigo. Será que se eu fizer da mesma forma que você está pensando para a segunda, será que eu não vou encontrar nenhum tipo de problema? Vamos ver. Sem o auxílio das setas, o que é que vai acontecer com a segunda questão? Cuidado, vou lhe mostrar o que pode acontecer no teu concurso. Então, pessoal, quando você monta, você tem 20, resolve o problema em 10 dias. Para serem resolvidos a construção, no caso, em 8 dias, eu preciso de quantidade X. Presta atenção o que o teu concorrente, o aluno que não está assistindo às aulas que eu vou passar, vai fazer na hora da prova. Pessoal, 20 está para X, assim como 10 está para 8. Aí ainda vai ficar comemorando, tá vendo? Eu nem pensei naquela história das setas, que aquele professor falou. Eu faço direto, 20 sobre x, 10 sobre 8. Eu ainda vou simplificar, ó, 0 com 0. Rapaz, é mesmo. Multiplicando em cruz, x é igual a 16. 16 homens eu iria estar precisando para realizar o trabalho em 8 dias. Me diga uma coisa. Alguém tem dúvida de que essa opção vai estar na prova? Eu tenho certeza absoluta que ela estará. E se duvidar o item A ou o item B, para que você já faça e rapidinho marque a opção supostamente correta. Lembre que as provas de concurso, o que elas têm feito? Tem deixado cada vez mais o enunciado preparado para encontrar várias opções, dependendo do índice e do detalhe que você esqueceu na sua resolução. Pessoal, vocês concordam que essa resolução está completamente errada? Errada, Thiago? Claro! Pessoal, se 20 homens trabalhando vão fazer um serviço em 10 dias, como é que tu me explica que ao diminuir 4 funcionários, 4 trabalhadores, eu diminuo 2 dias de serviço? É ou não é extremamente absurdo? Você diminui a quantidade de trabalhadores e consegue ainda assim diminuir a quantidade de dias? Claro que não. Para diminuir a quantidade de dias, você precisa de mais gente o quê? Trabalhando. Então, pessoal, quando você fez sem o auxílio das setas, você viu que você cometeu um pequeno equívoco. Vamos consertar? Então, eu já terminei de valorizar a organização na resolução de uma questão de vocês. Já sabe, coloca a setinha na coluna que tem a variável.
Conversa com a questão. 20 fazem em 10 dias. Para que o serviço seja feito em 8 dias, eu preciso de mais ou menos trabalhador? Ora, Tiago, se tu quer resolver o serviço antes, tu tem que aumentar a quantidade de funcionários. Então, de 20 para X vai aumentar, enquanto de 10 para 8 diminuiu. Opa! De um lado aumenta, do outro diminui. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Enquanto aumenta, a outra diminui. Como é que vai ficar então a seta da segunda coluna? Se essa eu coloquei para baixo, essa ficaria o quê? Para cima. E se eu tivesse colocado essa para cima? Não tem problema algum. Essa daqui ficaria apontando para baixo. O que vai representar grandezas inversamente proporcionais é a posição das setas entre elas. Perfeito? Vamos montar agora a nossa resolução. O que é que nós temos? Você prende a coluna da variável. 20 sobre x, 20 sobre x é igual. Bem, quando você trouxer a segunda coluna, você tem que trazer, pessoal, no mesmo sentido da primeira. Portanto, 10 sobre 8, eu tenho que ajeitar. Então, vai ficar 8 sobre 10. Perfeito? Então, 20 sobre x, consertando essa seta, 8 sobre 10. Quando você simplifica, eu posso simplificar por 4 dos dois lados. 20 dividido por 4, eu tenho o quê? 5. 8 dividido por 4, eu tenho o quê? 2. Se você multiplicar em cruz, ficaríamos com 2x igual a 50, portanto, x igual a 25, passando 2 para cá, dividindo. 25 o quê? 25 homens seriam necessários. Perfeito? Tiago, essa daqui é uma regra de 3 o quê? Também simples, pois trabalhamos com apenas duas grandezas. Só que essa daqui era simples, diretamente proporcional. Essa simples o quê? Inversamente proporcional. Tá certo? Bem, falamos de simples diretamente, simples inversamente. Que tal analisar agora a sexta questão do material de vocês? Para você ver exatamente a diferença entre a regra de 3 simples e a regra de 3 o quê? Composta. Vejamos. Em uma tecelagem, 12 teares produzem 600 metros de tecido em 5 dias. Em quantos dias 15 teares deverão produzir 1.200 metros do mesmo tecido? Bem, jogando o enunciado para o papel, para que a gente possa discutir a questão, seria isso. 12, 600, 5 dias. 15, 1.200 em quantos dias? Espera aí. Duas grandezas. Regra de 3 simples. 3 grandezas. Regra de 3 o quê? Composta. Tá aí, composta. Bem, pessoal, vamos agora com calma. Deve estar se perguntando assim, vixe, Thiago, agora vai dificultar. Agora é a parte que fica difícil. Regra de 3 composta, aqui era mais light. Calma, pessoal. Você vai passar a pensar na regra de 3 composta como sendo várias questões de regra de 3 o quê? Simples. Você vai ver que não vai mudar absolutamente nada. Confie. Vem cá. Quando você vem, já sabe, coloca a setinha na coluna da variável. Tá aqui, Tá aqui. Você esquece a existência dessa variável, dessa grandeza. Esquece. Esquece essa grandeza. Você agora vai discutir de duas em duas, perfeito? Então vamos lá. Pessoal, 600 metros são produzidos em 5 dias. Para produzir 1.200 metros, eu preciso de mais ou de menos dias? Ora, Thiago, se tu vai produzir mais metros, tu precisa trabalhar durante mais dias. Conclusão, de 5 para x aumenta, enquanto de 600 para 1.200 também aumenta. Se aumenta uma grandeza, aumenta a outra. Grandezas o quê? Exatamente. Diretamente o quê? Proporcionais. Aumenta de um lado, aumenta do outro. Observe, eu já resolvi o problema dos metros. Não me preocupo mais com eles. Vou esquecer os metros e vou agora me preocupar com a quantidade de teares. Então, metros já está solucionado. A minha preocupação agora é com teares. Esqueça a grandeza metros. E vamos conversar. Com 12 teares, eu termino em 5 dias.
Tendo 15 teares à minha disposição, eu consigo fazer o mesmo serviço em mais ou em menos dias? Aí você pensa, ora, Thiago, tu não vai aumentar a quantidade de pessoas trabalhando? Então, quer dizer que você vai diminuir a quantidade de quê? De dias. Então, pessoal, observe que de 12 para 15 aumenta, mas de 5 para X o quê? Diminui. Ou seja, 12 teares fazem 5 dias, 15 teares, mais gente trabalhando, vai conseguir terminar antes, ou seja, em menos dias. De um lado diminui, do outro lado aumenta. O que caracteriza grandezas do quê? Inversamente proporcionais. E como é que eu represento? Setinha para cima. Por que tu colocou a seta para cima, Thiago? Porque eu não tinha prendido a coluna da variável com a seta para baixo. Se a grandeza é inversamente proporcional a ela, vai ficar apontando no sentido contrário, ou seja, para cima. Agora eu quero ver como é que tu vai montar. Pessoal, coisa rápida. 1 minuto você faz. Quer ver? Prende a coluna da variável. 5 sobre x. Igual. Tá aqui, ó. 5 sobre x. Quando você olha para a coluna metros, as setas estão no mesmo sentido. Então você não mexe. Coloca aqui, ó. 600 sobre 1.200. Não mexe. Já quando você vai trazer a coluna teares para cá, tem um pequeno problema. Qual seria, Thiago? A seta não está no mesmo sentido das outras duas. Então eu sou o responsável por consertá-la. Então eu vou pegar isso aqui e vou jogar para cá. Só que já consertando, ó. 15 sobre quem? Sobre 12. Tá aí, ó. Agora observe que todo mundo está no mesmo sentido. 5 sobre x apontando para baixo. 600 sobre 1.200 apontando para baixo. 15 sobre 12 apontando para baixo. Você coloca no primeiro membro a coluna da variável, primeiro membro, e no segundo membro você coloca as demais colunas. Se tivessem 4, seria 4 aqui ao lado. Perfeito? Thiago, agora eu estou vendo que vai complicar a minha vida. Os números estão grandes, vai dar trabalho, né? Isso aí. Não. Pessoal, olha para a estrutura, vê se dá para simplificar. Já começou, ó. 600 com 1.200. Fica 1, fica 2. 15 com 12. Ora, dá para simplificar em cima e embaixo por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 12 dividido por 3 dá 4. Quando você chega nesse ponto, para não sobrecarregar, eu vou reescrever. Vai ficar 5 sobre x igual a 5 sobre quem? 5 sobre 8. Perfeito? Multiplicando aqui, ó. 5, 8. Eu posso aproveitar e simplificar. 5, 5. Quando você multiplicar em cruz, o que é que você vai estar encontrando? X igual a quem? X igual a 8. E o que é esse 8? 8 dias seria a quantidade necessária para estar com 15 funcionários produzindo 1.200 metros de tecido. Perfeito? Então, resposta correta da sexta. 8 dias estávamos trabalhando agora com uma regra de 3 o quê? Composta. Pessoal, espero que tenha dado certo a apresentação. Já iremos continuar com as demais dúvidas de vocês. Um abraço.